Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Você já me conhece, sou Pedro Melo. E hoje eu vou falar de outro grande letrista da música brasileira, Renato Russo. Renato Russo era da mesma geração de Cazuza. Ele nasceu 2 anos depois, em 1960. Morreu um pouco depois, em 1996. Quer dizer, viveu um pouco mais que Cazuza, né? Cazuza morreu com 32 anos, Renato Russo morreu com 36. Um grande letrista, cantor, compositor, produtor, multi-instrumentista, uma grande figura. Suas letras são muito robustas, tanto no sentido estilístico, de serem muito bem elaboradas, como algumas também em termos de tamanho. Faroeste Caboclo, por exemplo, é uma canção enorme, uma letra grande, também literalmente falando. Uma característica explorada por Renato Russo é a narratividade. Algumas das canções do Renato Russo são verdadeiras narrativas em versos, que é o caso de Eduardo e Mônica. Esse recurso é comum na música brasileira. Nós vamos encontrar canções que contam histórias no Chico Buarque, na música raiz, na música caipira mesmo, né? Música caipira, música raiz. Nós vamos encontrar isso no samba. Então a música, a canção, ela é uma pequena história em versos. Então ela tem personagem, tem enredo, embora seja feita em versos. Ela é uma narrativa. Pode ser uma narrativa pequena, ou pode ser uma narrativa grande, ou relativamente grande, como é o caso de Eduardo e Mônica. Provavelmente a canção mais conhecida de Renato Russo, embora ele tenha outras também muito conhecidas. Então, de Renato Russo, que foi o vocalista do Legião Urbana, da banda Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem me irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. Quase 2 horas eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver um filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade. A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, de Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio meio de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia, e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos. E também brigaram juntos muitas vezes depois.
E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília. E a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem me irá dizer que não existe razão? Eduardo e Mônica, composição de Renato Russo. Se você gostou do nosso canal, gostou deste episódio, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar a poesia pelo mundo, vamos espalhar o rock brasileiro, que Renato Russo era muito bom e essas novas gerações têm que saber que foi ele.